As obras de arte têm o poder de nos cativar, emocionar e até mesmo assombrar. Ao longo da história, certas obras de arte ganharam fama por suas conexões com histórias macabras, eventos trágicos e lendas sombrias que as cercam. Essas obras misteriosas desafiam as fronteiras entre o belo e o perturbador e continuam a intrigar as pessoas. Nesta jornada pelo mundo das artes, mergulharemos em algumas das obras mais sinistras já criadas. Os inquietantes quadros das crianças chorando, de Giovanni Bragolin. No misterioso mundo das artes, poucas obras conseguiram semear tanto medo e mistério quanto os quadros das crianças chorando, de Giovanni Bragolin. Esta série de 27 telas, pintada pelo italiano, alcançou sucesso estrondoso na Europa dos anos 50, com cópias se espalhando globalmente nas décadas de 1970 e 1980. No entanto, por trás da aparente beleza das feições infantis, pairava algo sinistro naqueles olhares. Em julho de 1985, um incêndio no norte da Inglaterra trouxe à tona uma suposta conexão terrível entre essas pinturas e a calamidade. O jornal britânico The Sun chocou o mundo ao noticiar que, entre os destroços, a única coisa que permaneceu inexplicavelmente intacta foi uma das telas das crianças chorando. Bombeiros locais começaram a testemunhar um padrão macabro. Em diversos incêndios, apenas essas pinturas sobreviviam. Existe ainda mais especulações sinistras a respeito dessas pinturas. Pessoas ao redor do mundo afirmam existir imagens ocultas dentro das pinturas. Em algumas pinturas, diversas pessoas alegam que o que parecia ser o pescoço era, na verdade, uma mão que a enforcava. E o suposto cachecol de um garoto retratado era, na verdade, a boca de um monstro pronto para devorá-lo. Nesta pintura, algumas pessoas dizem que esta criança está morta e que o braço que aparece é de outra pessoa. Afirmam isso, observando as partes onde deveria estar o braço da criança, que na pintura está encoberto. A posição do braço que aparece na pintura também é motivo de dúvidas. Dizem que esta posição é bem antinatural ao que deveria ser. Muitos se perguntam por que o pintor retratava crianças chorando. Alguns dizem que isso foi pacto com o demônio. Outros dizem ser apenas coincidências. O fato é que em várias dessas pinturas, o rosto da criança está machucado e inchado, como se tivesse apanhado. Hands Resist Him, de Bill Stoneham, a pintura possuída. Outra pintura que desafia a compreensão humana, criada em 1972, essa obra ganhou notoriedade em 2000, quando foi vendida no eBay. A descrição perturbadora da família anterior, relatando eventos sombrios com a pintura, causou alvoroço. A notícia rapidamente se espalhou e mais histórias horripilantes do quadro começaram a aparecer na internet. Algumas pessoas afirmavam que simplesmente ver a pintura as fazia sentir-se mal ou ter experiências desagradáveis. Houve relatos que as figuras contidas no quadro foram vistas se mexendo em uma das casas que ficou. Outros disseram que na altura do bolso direito da criança tinha uma arma, sendo assim um tipo de mensagem subliminar. Porém, o atual dono da pintura entrou em contato com Bill Stoneham e relatou todos os acontecimentos e relatos sobre a pintura
O pintor ficou surpreso, dizendo que sua pintura foi inspirada em uma foto sua quando era criança, em que estava ao lado de uma boneca. E que o que muitos pensavam ser uma arma é um feixe de palha. A pintura enigmática de Zoe Elliott Brown. Adentramos na história de Zoe Elliott Brown, que adquiriu uma pintura assustadora de uma jovem em um vestido vermelho. No entanto, estranhos eventos começaram a acontecer após a chegada dessa obra em sua casa. A saúde de sua mãe, Jane, piorou. E uma série de incidentes inexplicáveis atormentou a família. Batidas misteriosas, visões perturbadoras e até mesmo um encontro aterrorizante com uma figura sombria deixaram Zoe determinada a se livrar da pintura e da suposta maldição que a acompanhava. Então Jane, a mãe de Zoe, começou a ouvir batidas estranhas em sua porta no meio da noite por 3 dias consecutivos. 2 semanas depois, Zoe e seu parceiro Ben estavam andando cerca de 5 quilômetros de sua casa para assistir a uma tempestade de raios, quando de repente viram uma grande figura negra diante deles. Zoe chamou de a experiência mais aterradora de sua vida, culpando a pintura. Recentemente, Zoe afirmou que vendeu a pintura sinistra por 10 mil libras, se livrando definitivamente do quadro. Ela disse estar de consciência tranquila, pois alertou a todos o que sofreu e lembrou o comprador sobre tudo o que havia passado. Mas o comprador anônimo comprou mesmo assim. E você? Teria coragem de pendurar este quadro em sua casa? The Dead Mother, de Edvard Munch. Os relatos sinistros que cercam essa icônica pintura de Edvard Munch sugerem que aqueles que ousaram contemplá-la experimentaram inexplicáveis tremores e, de súbito, foram dominados por gritos de angústia. A lenda que envolve a criação da obra remonta à trágica morte da mãe do artista, vítima da devastadora tuberculose. Mas as perturbações não param por aí. Afirma-se que os olhos da menina retratada nesta pintura são capazes de seguir de forma inquietante qualquer indivíduo que se atreva a fitá-la. E há algo ainda mais sombrio. Alegações de que sussurros fantasmagóricos ecoam no ambiente, imitando o sutil movimento dos lençóis sobre uma cama em agonia. A sensação de desconforto é profunda e inegável. O retrato de Bernardo de Galvez. Essa pintura é famosa pelos relatos estranhos a seu respeito. O homem da pintura é Bernardo de Galvez, um líder militar espanhol que ajudou as colônias americanas na Guerra Civil Americana. De acordo com pessoas que já viram a pintura, os olhos do retrato seguem quem passa por eles. E aqueles que tentam fotografá-lo sem sua permissão são recompensados com imagens estranhas. Até mesmo uma equipe de investigação paranormal capturou uma imagem estranha ao fotografar o retrato. A exemplo de outras fotografias, tiradas por outras pessoas, a imagem da equipe paranormal também saiu escura. Talvez porque tenham esquecido de pedir permissão ao espírito de Bernardo. The Anguished Man. Esta pintura, conhecida como The Anguished Man, é repleta de mistérios e histórias esquisitas relacionadas a ela. De autoria de um pintor desconhecido, essa obra intriga as pessoas pela história que a cerca. Segundo o dono da obra, Sean Robinson, o quadro foi comprado por sua avó, que conheceu o autor da pintura.
Sua avó contou que o artista afirmou ter misturado o próprio sangue ao óleo da tela, o que por si só já é algo de se arrepiar. Quando os fenômenos paranormais começaram a aparecer, a avó de Chan abandonou o quadro em um porão. Após a morte da avó, Chan revelou a um grupo que caça atividades paranormais, que foi o único membro da família a querer o quadro e que sentiu algo ruim na pintura. O ápice das atividades incomuns foi o fato de uma porta de sua casa ter se fechado sozinha onde estava a pintura. Atualmente, a pintura está trancafiada em um local secreto. Neste mundo de obras de arte macabras e mistérios insondáveis, a linha entre a realidade e o sobrenatural se torna tênue. Os enigmas e as lendas que cercam essas pinturas sombrias continuam a desafiar nossa compreensão e, até que a verdade por trás desses segredos sejam reveladas, essas obras permanecerão como testemunhas silenciosas de um mundo oculto e inexplicável para a humanidade. Se gostou do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado!